Fala minhas amigas, fala meus amigos, tudo jóia? Eu sou Saulo Novaes, um curioso, e sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso Papo no Auge, um programa focado na troca de ideias, sem censuras, sem preconceitos, gerando para você conteúdo muito inteligente, por essas bandas sonoras, sempre um especialista por episódio, tanto na Rádio Paulo Freire, AM 820, uma rádio da Universidade Federal de Pernambuco, como também na rádio da Universidade Federal de São Carlos. Estamos nos agregadores de podcast no YouTube. Muita informação, muito conhecimento sendo gerado de modo a amplificar a voz da ciência, a voz docente, a voz da educação. Eis o nosso propósito. Vamos pro auge. Que comece os jogos. Choose your destiny. Flawless victory. Get over. Choose your destiny. Flawless victory. Consolidada como a maior entre as indústrias de entretenimento, ultrapassando os mercados de música e de cinema somados, o negócio de jogos eletrônicos se saiu muito bem durante o primeiro ano de pandemia em 2020. Diferentemente da maioria dos setores econômicos, o mercado de jogos experimentou um pico durante o primeiro ano de isolamento social, quando atingiu a marca de 178 bilhões de dólares. Embora tenha havido um ligeiro recuo em 2021, a expectativa de crescimento para os próximos anos permanece alta. De acordo com a Newzoo, consultoria de dados especializada no setor, o mercado global de jogos eletrônicos deve atingir 219 bilhões de dólares em 2024. No que toca ao Brasil, o relatório recente da External Development Summit revelou que o país é um dos principais personagens mundiais no desenvolvimento de games, tendo sido destinatário cada vez mais frequente de investimentos nesse sentido, sendo o país o maior mercado de games da América Latina. E como usar os jogos eletrônicos, os games na educação? Quem vai nos responder a essa pergunta são dois grandes docentes, professora doutora Ana Paula Freitas e professor mestre Esdras Bispo, ambos da Universidade Federal de Jataí, Goiás, criadores do projeto de extensão Escola de Games, um projeto Top 5 e que concorre ao selo de inovação da Sociedade Brasileira de Computação. E sejam muito bem-vindos, meus amigos, um grande prazer receber vocês aqui no Papo no Auge, um projeto de grande envergadura que vocês tocam. Professora Ana Paula, satisfação imensa revê-la. Nós que participamos da comunidade Jedi, o grupo de educadores digitais inovadores, capitaneado aí pelo nosso amigo professor Genésio Gomes, da Universidade de Pernambuco. Prazer em conhecê-lo, professor Esdras. Sem mais delongas, pergunto aos dois: por que vocês escolheram a docência? Por que enveredar pela computação, pelos games? E sejam bem-vindos ao Papo no Auge. Primeiro você, professora Ana Paula. Olá, todo mundo. Um prazer, viu, Saulo, pelo convite e a oportunidade de falarmos um pouco aqui. Uma grande alegria, viu? Então, respondendo as suas perguntas, vamos começar pela ordem cronológica. Por que Ciências da Computação? Na verdade, eu escolhi o curso como sendo um curso do futuro, né? Ainda lá final dos anos 90, início dos anos 2000, bug do milênio. Então, estava tudo assim, um ambiente muito favorável para o futuro. E eu pensando muito nesse futuro, decidi esse curso. Lembrando que na época era muito mais fácil, né? Hoje tem muitas opções e facilitou muito com o SISU. Então, tinha vestibular, então foi basicamente isso. Por que escolher ser professora? No primeiro dia de aula, quando eu vi o meu professor lá, dentro da universidade, falando sobre algoritmos, aquele momento foi um divisor de águas. Eu falei, é isso que eu quero para minha vida. E para minha alegria hoje, eu sou a professora de algoritmos do curso de Ciências da Computação da UFJ. E aí a terceira pergunta, por que trabalhar com games? Lembrando que eu nunca joguei games na infância, né? Era uma coisa muito distante, né? Principalmente para nós mulheres, a gente jogava assim, pegava emprestado do colega, do primo, alguma coisa assim. Mas foi, na verdade, também dentro da sala de aula. Eu estava ministrando aulas e aí eu sempre converso muito com Esdras a questão de como melhorar, como aprimorar, e eles também é um grande entusiasta aí dessa área. E eu estava explicando para eles um conceito chamado recursividade. Muito complicado, assim, para se explicar,
Eu tinha feito caixinhas aqui em casa, tinha me esforçado bastante, sabe, para levar esse conteúdo para eles verem a mão na massa ali. E, para minha surpresa, quando eu estava lá no auge da minha dinâmica, um aluno dá um grito. E aí, o que que era? Tinha encontrado um Pokémon raríssimo. Ele estava jogando um Pokémon Go dentro da sala de aula. E aí foi onde eu percebi que era uma grande oportunidade, né? E lógico, fazendo as buscas e vendo que as crianças começavam a programar muito tempo, desde que em outros países, né? Desde criança, foi onde eu comecei a trilhar essa pesquisa pelo lado dos games, porque eu vi que eles gostavam muito, sabe? Obrigado, professora. Professor Esdras, faço as mesmas perguntas ao senhor, né? Por que escolheu a carreira docente? Por que escolheu o curso de ciência da computação? Por que trabalhar, né, e se debruçar sobre os games, professor? Seja bem-vindo. Opa, obrigado, Saulo. Agradeço aí a oportunidade de a gente estar aqui dividindo aqui esse espaço e agradeço aí a todos os ouvintes aí, né, do Papo no Auge. E bom, o sonho aí de virar professor foi um negócio meio interessante, né? Eu tinha esse desejo há muito tempo, e quando eu falo há muito tempo, é tipo assim, desde os meus 16 anos, né? De querer dar aula. E é algo muito curioso no meu caso, porque eu comecei a sentir prazer em explicar para os meus colegas as dúvidas que eles não conseguiam entender quando o professor ensinava. E aí eu percebi que eu era bom nisso. E era algo muito curioso, porque assim, foi ajudando outras pessoas a entender melhor. Isso no ensino básico mesmo, né? No ensino fundamental, tudo. Que eu percebi, rapaz, eu tenho um jeito para isso. E é muito bom quando a gente se percebe bom em alguma coisa e essa coisa não é só boa para você, né? Ela é boa para outras pessoas, né? Então, acho que lá para os 16, 17, eu tive esse insight aí durante essas ajudas, antes de prova, antes de teste, antes desses momentos. E uma oportunidade que a minha igreja na época deu, né, de eu ser professor da escola bíblica dentro da minha igreja, fez eu confirmar isso, né, no lado mais religioso do aspecto de ensino. E depois a Prefeitura do Recife me deu a oportunidade de eu fazer um estágio na Prefeitura do Recife em ônibus de informática, né, em que eu auxiliava os professores da rede pública aqui do Recife a ensinar a informática cidadã. E era uma informática que não era apenas ensinar o Word, Excel, PowerPoint, era ensinar informática para a vida. Então a gente ensinava editor de texto, para bem da verdade, fazer currículo. A gente queria mudar a vida das pessoas que aprendessem editor de texto. A gente ensinava Excel para o cara conseguir fazer o controle mínimo dos seus gastos e conseguir encerrar o mês azul, sabe? E a gente ensinava internet para o cara ter a identidade digital mínima, conseguir ter o seu e-mail, conseguir colocar o seu currículo na Cato e conseguir tentar abrir o leque, abrir as possibilidades através da informática em si, né? Então, assim, foram esses espaços que foram apontando, assim, tanto a questão do ensino, né? De que eu já percebia, né? Eu até tinha uma frase que eu dizia para meus colegas de ensino médio, que eu queria dar aula, só não sabia de quê, né? Então, era uma realidade que para mim era clara, né? A ciência da computação, ela entrou na minha vida, e aí não foi uma escolha, assim, premeditada, a ciência da computação, ela veio, né, à medida que as coisas da vida veio. E aí eu comecei a ganhar gosto, tem essa parte do cálculo, que é uma parte que eu gosto muito. E aí as coisas foram andando, as oportunidades foram vindo. E aí os games, aí já a gente vai conversar um pouco sobre o projeto, e a gente fala sobre essa realidade dos games de maneira bem mais ampla, assim. Mas sempre gostei de jogar, principalmente FIFA. A única dificuldade agora é depois que a gente casa, tem filho, tudo, a realidade do tempo já não é mais a mesma, né? Mas O é que que algo eu assim faço? que Eu jogo com meu filho, é um aliado ó, importantíssimo nessa olha, é uma jornada. tática de guerra, excelente. E aí, mas é algo assim que acompanha assim a minha vida. E eu acho que dependendo de como você lida com os jogos, né, ele pode ser um aliado para várias frentes da sua vida, inclusive aprendizagem e inclusão, que é isso que a gente vai desenvolver em breve aqui nas
nossas prosas aqui. Bacana, professor. Duas grandes histórias, né, que vocês trazem para a gente. E a gente está falando, sobretudo, aqui, para além de discutir games, sobretudo letramento digital, que vocês trazem aqui de forma brilhante, tá? Principalmente aí plasmado aí na fala do professor Esdras. Professora Ana Paula, explica para a gente, professora, por favor, né, o que seria, e agora afunilando aqui a nossa pauta, né? O projeto Escola de Games, qual é o propósito da escola, sabendo eu que está aí entre o top 5 de projetos inovadores, professora Ana Paula? Saulo, é um menino dos meus olhos, é esse projeto, né? Se o Genésio estivesse ouvindo aqui, por que seus olhos brilham? Brilham por esse projeto. Ele nasce exatamente dessa minha dificuldade dos alunos dentro de sala de aula, né? Dado esse problema dos alunos não estarem aprendendo, assim, com o background que eu gostaria que eles tivessem. Eu gostaria que eles já chegassem na faculdade com um certo nível de conhecimento. Então, eu comecei a ver a possibilidade de entrar nas escolas ensinando programação. Só que eu chegar lá nas escolas, simplesmente chegar e falar, vamos estudar uma condicional, um laço de repetição, eu sei que isso não iria atraí-los. Então, foi exatamente nesse insight, né, do aluno estar ali e tentar aliar isso ao jogo. Então, basicamente, eu posso falar que o projeto de extensão Escola de Games, ele visa aproximar as crianças e os jovens do ambiente da computação, mas não só para jogar um jogo, mas é aprender o background mesmo da computação, a parte de desenvolvimento do jogo. E aí eu até me inspirei muito na fala do então presidente Barack Obama, no qual ele falava que para as crianças, né, não apenas jogue um jogo, crie o seu próprio jogo. Então eu venho bem dessa visão aí para que a gente consiga de fato aproximar as crianças e transformar, né, o futuro não só delas, mas como do nosso país. Sensacional, professora. E agora perguntando ao professor Esdras, né, qual é a relação entre games e educação, professor? Né? Por que vocês escolheram a temática dos games, por exemplo, como objeto de prática extensionista, professor? Joia, joia. Essa é uma pergunta excelente, porque assim, muitas pessoas têm a percepção primeira de que jogos costumam mais atrapalhar a aprendizagem do que ajudar, né? E aí a tendência natural é deixar os jogos para um momento de lazer, momento mais free, momento fora de compromisso, vamos dizer assim. Os momentos de compromisso com a aprendizagem é você parar, sentar, disciplina, silêncio. Então, todos aqueles estereótipos que a gente tem sobre estar aprendendo estão vinculados com coisas que não são divertidas ou coisas do gênero, né? Então, algo interessante é que de alguns anos para cá, esse alguns pode ser décadas, né? Depende de qual é a área que você esteja, né? Então, admite-se já a ideia de você aprender fazendo, né? É o learning by doing, né? Você está nessa perspectiva de perceber que é possível aprender num processo de prática, né? E é possível construir espaços de aprendizagens que sejam apropriados para isso, né? Para que você, ao mesmo tempo que você está praticando, você consegue estar aprendendo. É óbvio que nem toda aprendizagem vem pela prática, mas é possível sim você criar momentos dentro da sua sala de aula, né? Ou então criar até boa parte do conteúdo que você aborda em sua sala de aula através desse olhar. E aí é muito, como é que agregador de interesses, vamos dizer assim, quando você chega para um adolescente e fala assim, olha, você gosta de jogos? A pessoa fala, gosto. Imagina que você vai construir o seu próprio jogo. Olha que coisa legal. Ele não vai estar na condição apenas de um usuário, uma pessoa que... Usuário é o termo que a gente usa dentro da nossa área, tá, só? Então, assim, o usuário de um jogo, a pessoa que usa o jogo, tá? Mas ele vai estar numa perspectiva de criador do jogo. E isso é uma coisa muito, muito top já, né? Ele consegue criar o seu próprio jogo e ao criar o jogo, de maneira indireta, ele vai aprender a programar. E isso é o desafio nosso. Então ele vai aprender roteiro de jogos, vai aprender como desenvolver um jogo, tal, tudo. E aí toda essa perspectiva do como fazer um jogo, ele vai perceber que vai ser necessário aprender programação. Então a ideia do jogo, ele vem como pretexto positivo, uma excelente oportunidade, tá? Que ele tem para poder aprender o que a gente deseja que ele aprenda, né? Aprender a ciência da computação. Então, o projeto tem esse foco.
né? Então, usar um excelente pretexto para que ele perceba a riqueza que a ciência da computação pode trazer para a vida dele. Não apenas uma perspectiva de jogo, que é a perspectiva que a gente vai trazer junto com o projeto e tal, tudo. Mas a gente vai dar todos os instrumentos para, de repente, ele conseguir dar outros passos aí em um momento futuro, né? O outro que tem é isso, né? Que os adolescentes tendem a ter um fascínio pelo jogo, né? A temática jogo é uma temática que atrai. Hoje a gente já tem alguns estudos e sabe que nem todos os alunos gostam do jogo em si, né? E, por exemplo, quando a gente fala de competição é pior ainda, né? Mas uma das coisas legais desse projeto é que é um projeto aberto, os alunos não são obrigados a participar, né? Mas ficamos muito felizes quando eles vêm com o desejo, poxa, que legal, a temática é jogos, vão participar, tudo. E os frutos de resultados, depois a gente vai compartilhar algumas histórias que servem como histórias assim que nos motivam a continuar mesmo, a colocar esse projeto para frente e desenvolver, né? Algumas agentes. A última, assim, o último ponto que eu vejo assim como um ponto muito top, assim, para poder entender que essa ótica do game é uma ótica muito interessante para trabalhar numa atitude de um projeto de extensão em escolas públicas, em educação básica, essa coisa do algo concreto, né? Para quem é da área de ciência da computação, uma das dificuldades que às vezes tem no início de curso, depende de como você ministra algumas disciplinas dentro do curso, é que fica ainda algo muito etéreo, mesmo quando você aprende a fazer exercícios, fazer atividades, fica algo muito assim de rotina, de atemático até, né? Fica uma tela preta, você digita dados, sai um negócio só de texto. Não tem assim não existe algo assim que atraia visualmente assim o aluno naquele produto final que ele fez ao aprender aquela rotina, aprender aquele conceito, aprender aquela coisa em si. O interessante do jogo é que o jogo, no final do projeto, você, ao ter um jogo, você tem algo acabado, algo encerrado, que você consegue apresentar até para pessoas leigas, pessoas que não conhecem como foi feito, não sabem nem a dificuldade que foi fazer tudo aquilo, mas você consegue pegar para um amigo, para a mãe, para o pai, para o tio, para uma pessoa que conhece você e fazer, poxa, eu fiz esse negócio aí, sabe? E aí, assim, é muito gratificante para alguém aprender conceitos da ciência da computação, que depende de como você ministra, pode ser algo bem abstrato, bem etéreo, tudo. E conseguir chegar no final e falar, tá aqui, ó, isso é meu, foi isso que eu fiz, e conseguir apresentar para um público que são pessoas importantes da sua vida, né? Então, acho que tem uma função social aí, nesse sentido de você compartilhar o resultado da tua aprendizagem. Eu acho que isso é muito rico, sabe? Muito bom, Posso professor. complementar? Pode, claro, professora. E uma outra vantagem que eu vejo bastante significativa é a interdisciplinaridade. Porque, às vezes, a gente chega nas escolas, e Esdras muitas vezes me acompanhou, né, nessas jornadas, quando a gente chega e mostra, às vezes, um kit robótico, ou mostra alguma coisa de programação, é natural que muitos dos professores olhem e vão assim, me torcer o nariz. Ah, eu não gosto disso. Ah, meu filho gosta disso, alguém gosta disso, mas eu mesma não gosto. E a gente sabe que quem vai levar esses conteúdos, isso para a sala de aula, são os professores. Se a gente não fazer com que eles acreditem nesse projeto, isso não vai dar certo. E aí, como a gente vem com a história do jogo, que aí tem toda a parte da narrativa, né? Da criação da história, então a gente acaba envolvendo outros tipos de áreas, pensando até na STEAM, né? Que é a ciência, a tecnologia, a artes e a matemática. Então a gente consegue um professor de português estar ali envolvido, um professor de artes, que às vezes em outros tipos de projeto, isso não seja possível. E agora, seguindo aqui o nosso roteiro, né, diante de números tão vultosos, professora, né, os dos games, a indústria dos games aí ultrapassou, por exemplo, a indústria do cinema de Hollywood, né, em termos de faturamento, passou da casa do $1 bilhão, né, diante de tanto apelo também à capacitação tecnológica, letramento digital, como forma de adequação ao novo paradigma laboral, né, tem um monte de escola agora capacitando jovens, né, em programação, enfim. Qual é a importância que a senhora enxerga nos games para o desenvolvimento profissional dos jovens?
como estimular as meninas a entrarem nessa roda dos jogos e desenvolverem seus próprios simuladores digitais, professora Ana Paula? Certo. Excelente pergunta. E aí, assim, Saulo, para mim isso é um assunto bastante caro, sabe? Porque nós, somos assim da geração um pouco mais antiga, as mulheres elas ficaram alheias a esse movimento, né? Dos videogames, dos Ataris e tudo isso. Só que hoje a gente vê uma grande expressividade também das meninas que jogam, né, os jogos eletrônicos. A gente vê isso uma coisa bem crescente. Talvez ainda assim, se a gente for pensar no e-sports, isso ainda não seja ainda uma coisa igualitária, mas também não é uma coisa que eu saiba falar com propriedade. Mas voltando ao assunto da questão das meninas serem inseridas, e justamente por nós trabalharmos esse projeto, já pensando mesmo na cabeça assim, do cientista da computação, com desenvolvimento ágil, programação em pares, a gente dividir, que é um dos pilares, né, do pensamento computacional, dividir um problema em pequenos problemas, e a gente consegue fazer espécie de uma trilha ali na produção dos jogos. O que eu percebo quando nós estamos nesse processo? Geralmente, as meninas adoram criar as histórias, as personagens, então elas têm esse lado criativo muito, muito, muito acentuado. Então, o que nós procuramos fazer? Equilibrar. Então, é nesse ponto aí que eu vejo a questão, principalmente dos jogos, como sendo uma coisa muito positiva para ser uma forma, uma entrada, né? Uma porta de entrada das meninas para esse universo da computação. Professor Esdras, como é que a gente forma, né? Como é que a escola de vocês, a escola de games, atua na formação dos docentes para que esses profissionais auxiliem os alunos na elaboração dos seus próprios jogos, professor? Joia, Saulo. Então, existe até um momento futuro que a gente até pretende dar alguns passos aí, distintos aí do Escola de Games, né? Para atuar diretamente com o professor, né, da escola, para que ele seja a pessoa que faça esse meio de campo mesmo durante a sala de aula, integrando com os saberes, né, de outras disciplinas, tudo. Mas hoje, por exemplo, o fato do nosso projeto é um híbrido, né? Ele, ao mesmo tempo que ele é um projeto de inovação, né? Tanto que, né, já foi mencionado, né, estamos concorrendo ao selo de inovação da SBC. Ele é um projeto de extensão. E qual é o traço extensionista dele, né? Então, dois traços muito típicos, né, de projeto de extensão é que, normalmente, os graduandos eles se envolvem de maneira muito mais forte do que outros projetos típicos dentro da instituição. E aí, um dos traços nossos do projeto Escola de Games é o quê? Quem ministra bem, na verdade, esses espaços de formação dentro das escolas são os nossos graduandos. Isso é um negócio que é uma diferença do Escola de Games, por exemplo, em relação a outros. Então, a nossa função é de backstage. A gente vai lá no backstage, quando eu falo a gente, eu, a professora Ana Paula, os outros professores do curso, trabalha na formação dos alunos do curso, que é algo bem interessante, porque os alunos do nosso curso é um curso de bacharelado. Então, é um curso que não tem, dentro da sua própria grade, estrutura curricular, uma formação voltada para a área do ensino. E aí a gente tem que trazer algumas agendas de ordem pedagógica. E no caso deles, algo que a gente tenta saber trabalhar é a questão da empatia, né? Nada melhor, e aí eu, por exemplo, falei um pouco da minha história no início, nada melhor do que um aluno para compreender as dores do outro aluno, né? Então, assim, o aluno, quando ele vivencia esse momento de sair do espaço de ser agente do processo da formação de outros e não somente agente do processo da sua formação, essa chave muda. E aí ele passa até a encarar a sua própria aprendizagem dentro do curso de outra forma, mas com certeza ele encara a aprendizagem do aluno que ele está lidando, né, o aluno da rede pública, que ele está trazendo de um outro olhar. Então, o nosso desafio, Saulo, no meio desse processo, é um desafio de formar formadores, e esses formadores são graduandos, né, do curso. Então, acho que a maior dificuldade nossa ainda não é uma dificuldade
com o corpo docente que recebe a gente. Por sinal, graças a Deus, né, nossas experiências são excelentes, né? E os professores, né, nas redes públicas têm recebido a gente de braços abertos, né? A gente sofre, e como acho que toda rede de ensino, né, no Brasil sofre, às vezes com falta de estrutura, com a falta realmente assim de algumas condições mesmo, para que o trabalho fosse feito de maneira muito mais rica, né? Mas assim, essa abertura, graças a Deus, existe, e o desafio nosso é um desafio mesmo de pedagógico mesmo, né? E aí, o ponto que acontece, que eu acho que é algo bem interessante, é que a gente só alinha um pouco a formação técnica para o projeto. Porque é algo bem interessante, e às vezes os alunos nem passou por algumas disciplinas do curso que daria, de repente, todo o know-how para ele poder formar outros alunos. E aí algo muito bonito, Saulo, assim, acho que assim, já temos já uma história já com Escola de Games, e uma das belezas muito grandes da Escola de Games é que, assim, os alunos veteranos, quando falar alunos aqui, são os graduandos, tá? Então, os graduandos que são veteranos da Escola de Games, eles formam os ingressos novos, né? Os ingressantes, os graduandos que estão chegando. E aí sempre a gente é ali para fazer algum ajuste, para de repente fazer algum aporte, de repente ajustar alguma rota. Mas é muito bonito a gente estar lá e assim, rapaz, o barco ele tá andando, deixa a coisa rolar, deixa os alunos eles mesmos gerirem, andarem, tomarem as escolhas. Acho que a nossa função agora, no meio do projeto, uma vez que a gente sonhou, colocou os nortes, colocou muita coisa que a gente espera que o projeto ocorra, é garantir que ele continue crescendo e andando na direção correta, né? E aí acho que a função maior nossa é essa. E quem realmente bota a mão na massa, faz, até escreve os trabalhos, apresenta os artigos que a gente coloca, muitos são os nossos alunos que vão lá e fazem, e isso é legal. Eu acho que essa identificação, Saulo, também, ela é geracional também, sabe, Saulo? E aí é muito legal ver os alunos assim com a diferença de idade não tão grande, que nem a minha, a Ana Paula, com os alunos. Os alunos estão com a idade muito mais próxima do que as dele. Acho que essa diferença geracional comunica também muito. Talvez uma parte do sucesso também seja essa. Eu acho muito, muito joia, né? Muito legal, né? Sem dúvida, professor. Oi, professora, pode falar. Posso também complementar? Posso? Então. Deve. Aí, assim, porque, na verdade, hoje, o projeto de extensão em si, a gente não está necessariamente capacitando, assim, professores, essas outras bases. É uma coisa, é um desafio novo nosso, né, principalmente quando a gente pensa na startup, quando for a implantação da BNCC, que tem um quinto eixo relacionado ao pensamento computacional, cultura digital e tal. Mas uma coisa que eu tenho percebido, aí assim, são as vivências, né? Aqui em Jataí acontece aquela feira das profissões. Então, vem alunos de várias regiões aqui, de várias cidades da nossa região, então de 200, 250 quilômetros. E a gente sempre oferta uma oficina para esses alunos. Sabe o que tem acontecido? Os alunos participam da formação, entram em contato conosco por meio da página no Instagram, e aí eles pedem para que o professor da escola entre em contato conosco para que a gente possa replicar esse projeto lá. Então, assim, isso aconteceu em 3 escolas aqui da nossa região. Então, está sendo um novo desafio, porque nós vamos ter que pensar, e aí pensar de novo fora da caixa, né, em como levar esse projeto para essas crianças, porque elas estão de fato, né, querendo participar e tal, mas que nós não vamos poder estar lá presencialmente. Então, é uma ideia também para a nossa futura startup aí de capacitar novos professores e trazer material e plataformas e coisas assim do gênero. Professora, vamos falar de expectativas, né? Para onde caminha a Escola de Games, professora? Certo. Eu acho importante também mencionar que a Escola de Games já teve altos e baixos, viu? Num desses períodos de baixos, eu já tinha pensado seriamente, não vou mexer mais com isso, tenho mais coisas para fazer, porque na academia a gente é muito vislumbrado com relação à pesquisa e tal. E aí, com a pandemia, a gente teve a oportunidade de navegar em novos horizontes. Lógico que dado, né, toda a
a dificuldade, as adversidades que a pandemia trouxe, né? Foi uma tragédia, mas ainda assim teve coisas boas. Por exemplo, eu consegui enxergar a inovação. Até então, assim, eu não tinha navegado por esses mares ainda. Até foi onde nós estivemos, lá na Campus Party. Então, ali eu consegui identificar que eu poderia, aí já usando os termos, né, os jargões, pivotar esse projeto de extensão para que ele se tornasse, de fato, um projeto de inovação, uma startup. Então, a nossa ideia é essa. E hoje a gente vê, aí o Esdras também, se quiser complementar, um cenário bastante favorável, que é em função da BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, e ela está prevendo, entre outras coisas, significativas mudanças em a inserção do eixo 5, né, como eu já citei anteriormente, que é da computação, mas é uma computação não da informática, é da computação no sentido do aluno, de fato, produzir soluções computacionais. Então, a gente enxerga, aí já nesse novo horizonte, uma forma de poder também criar fontes de receita, vamos assim dizer, né? Porque como a gente vai para esses negócios, esses encontros, essas coisas da inovação, é uma pergunta que sempre fica ali, né? Mas como que você vai obter recursos? Como que você vai ter dinheiro, né, para poder tocar o projeto? E aí, nesse sentido, a gente enxerga essa oportunidade de criar essa startup para que ela gere os recursos para poder financiar o projeto de extensão e outros projetos também de inovação dentro da própria instituição, e volta com forma de soluções inovadoras, e aí vai fazendo esse ciclo, aí até que a gente, assim, né, consiga de fato atingir o nosso objetivo, que é aproximar todos os brasileiros da computação, né? É o nosso grande sonho. Professor Esdras, para a gente finalizar aqui, como é que a Escola de Games atua, né, para que isso chegue às escolas, para que isso chegue à direção, né, à gestão escolar? Quais são os benefícios que essas instituições ganham ao se abrirem para os jogos eletrônicos, professor? Realmente, assim, primeiro que existe um certo receio do novo. E isso, assim, é algo que sempre ocorre, né? E cada vez mais, né, quanto mais distantes a gente está de uma realidade tecnológica, de inserção de dispositivos eletrônicos dentro do ambiente escolar, mais assustado com as possibilidades ou ameaças desses dispositivos ou artefatos irá existir. E assim, enquanto a gente enxergar algumas realidades novas como ameaças, né, a tendência natural é haver repulsa, né? Então assim, o desconhecido ele tende a ameaçar, porque ele é novo, né? E isso assusta, né? E aí assim, se a sua visão também pedagógica, aí eu estou trazendo alguns elementos que podem ajudar no processo de repulsa, né, nesse processo. Se a sua visão pedagógica também ela está amarrada e firmada numa ótica bancária, né, numa ótica transmissiva, numa ótica em que você praticamente elege, né, detentores de conhecimentos e que os alunos eles vêm para a sala de aula para poder colher o conhecimento que supostamente o professor é quem mais sabe, e talvez em algumas visões de escola é o único que sabe, né? Em uma lógica dessa, tudo que vier de fora é distração para a única excelente oportunidade que o aluno está tendo ali de usufruir do conhecimento pleno, belo, puro do professor que está na sala de aula. Então, eu estou trazendo aqui algumas perspectivas que podem ser, por exemplo, algumas narrativas que estão justificando algumas ações. Nenhuma ação, ela pode ser até esquisita, você pode até não concordar com ela, mas ela não vem do nada, ela tem uma cosmovisão, né, ou melhor, uma visão pedagógica ancorada, né? Ela está amarrada sob uma visão de mundo, e é essa visão de mundo que vai dizer, isso cabe, é possível. Não, isso não cabe. Isso muda o foco, isso distrai, isso muda a ação. Então, por exemplo, um dos pontos que existe, que tem uma dificuldade grande, quando você trabalha com o uso da inserção tecnológica, é essa coisa, um exemplo, de que você poderia gastar esse tempo dando conteúdo, e dar conteúdo é uma frase
muito mágica na perspectiva de ensino, né? Então eu dou conteúdo, e aí eu podia dar o conteúdo, mas eu não estou dando conteúdo porque eu estou, sei lá, jogando, estou criando, por exemplo, usando alguma estrutura de metodologia ativa, colocando os alunos para fazer discussão em grupo, ou alguma atividade que você consiga sair dessa estrutura senhor professor e súditos alunos, sabe? Para trabalhar numa perspectiva mais em rede, colaborativa. Então, assim, uma das perguntas é o que é que a gente quer ensinar até com a nossa prática. A gente quer ensinar súditos ou a gente quer ensinar que eles são os nossos pares e eles vão dignificar a aprendizagem, tornando os nossos alunos mais humanos do que eles já são. Porque cada encontro nosso vai ser um encontro de dignificação. A gente vai estar dignificando a vida desses alunos, porque a gente vai tratar esses alunos como colegas e não como, né, pessoas desprovidas de conhecimento que a gente vai lá e pluf, fazemos um depósito. Então, assim, fiz essa conversa inicial, Saulo, para mostrar assim, que existem dentro das nossas escolas e universidades, viu? Infelizmente, né, essa visão depositária, né? E aí é algo assim que essa visão ela justifica muitas das negativas que existem, né? Então, assim, a primeira ressalva é essa. A outra ressalva é uma ressalva também para o outro lado. Qual é o outro lado? É você achar que pelo simples fato de você usar a tecnologia, melhora o espaço de aprendizagem. Não, isso não é verdade. Tá? Aí, a tecnologia ela é uma ferramenta mediadora da aprendizagem. Mas ela pode ser uma ferramenta para destruir a aprendizagem, como toda e qualquer ferramenta. Então, quem é que vai dar essa intencionalidade pedagógica? É o professor, é o gestor, é a escola, que vai olhar para todos esses recursos, como a gente olha para o quadro, como a gente olha para o data show, como a gente olha para a arquitetura da sala de aula, como a gente olha para as várias variáveis que estão envolvidas no meio desse processo, e pensamos nela. E olhamos, poxa, como é que essas ferramentas e esses espaços estão contribuindo para mediar esse processo pedagógico. E aí, quando a gente consegue olhar para tudo isso, olhar, por exemplo, para um suposto jogo, um FIFA, um Xbox, ou qualquer outra estrutura, outro dispositivo, e olhar, existe potencialidade pedagógica para um dado objetivo de aprendizagem, sim ou não? Se sim, amigo, vamos se esforçar para colocar. Vamos pensar nessa estrutura para que cada vez mais essa aprendizagem seja autêntica mesmo, seja real. E mais próximo da realidade dos alunos, melhor ainda. Porque essa autenticidade nesse caminhar é mais rica mesmo. Né? Agora, esses desafios existem, Saulo. E aí, ao mesmo tempo, é entender que estamos imersos e fomos. A gente, né? A gente foi vítima e fruto, né? Dessa estrutura bancária, depositária, tudo. Ela ainda é vigente e é a que reina ainda, né? Mas ao mesmo tempo precisamos não nos ludibriar, né? Não ficar assim, meu Deus, a tecnologia é a coisa mais linda do mundo, o robô vai resolver tudo. Não vai. Existem formas muito boas de você piorar a aprendizagem. E uma das formas boas de piorar a aprendizagem é você camuflá-la, botar muito marketing, muita mídia, muito robô, muita coisa, mas no fundo, intencionalidade pedagógica que deve guiar. E eu acredito, né, não somente eu, professora Ana Paula, acredito que você, de que assim, é possível a gente manter integridade pedagógica e responsabilidade com a aprendizagem real dos nossos alunos, incluindo jogos, dispositivos eletrônicos, celular, internet, vários outros meios que possam fazer até com que a aprendizagem nossa seja mais autêntica para o nosso dia a dia mesmo. Então, assim, é um desafio mesmo, Saulo, né? Mas, ao mesmo tempo, eu trago tanto o contexto que é duro e tanto essa questão de ser crítico, né? Saber usar, né, esses instrumentos como mediadores. Acho que esse é um ponto muito importante.
Depois dessas elucubrações freirianas que o professor Esdras trouxe aqui pra gente, né? Eu me despeço. Professora Ana Paula, sempre um prazer ouvir a senhora, né? Bom que a senhora me apresentou o professor Esdras. Eu já conhecia o seu lado, o perfil Tubarão, né? E bom conhecer o lado filosófico do professor Esdras. Gratidão, professora, por estar aqui no Papo no Auge, viu? Eu que agradeço novamente pelo convite e aos ouvintes que ouviram até agora, né? E espero, de certa forma, contribuir e nas pessoas pensar a questão dos jogos e se permitirem, né? É uma nova realidade, são novos alunos e a gente está sempre nesse movimento, né, de evolução e é uma grande oportunidade da Escola de Games. Muito bom. Professor Esdras, meu conterrâneo, bom conhecê-lo, viu? Obrigado aqui por estar aqui no Auge. Obrigado por trazer uma fala balizada, né? Tanto quanto a da professora Ana Paula. E uma perspectiva alvissareira sobre os jogos, sobre a Escola de Games. Onde é que a gente encontra na grande rede a Escola de Games, professor? Joia. Temos o nosso site, que vai aparecer aqui em breve para vocês. E agradecer pela oportunidade, Saulo, assim, de a gente poder ecoar, né, os nossos sonhos, o nosso desejo de melhorar a educação do Brasil por meio do projeto, né, Escola de Games. Somos uma gotinha no oceano, né, mas é muito bom poder sentir, né, que essa gotinha ela pode ecoar em outras gotas e servir tanto de modelo quanto de ser inspirada por outras, né? Então é muito legal, agradeço por esse espaço, que esse espaço continue promovendo essas ideias inovadoras que possam transformar não apenas vidas e sonhos individuais, mas mudar a sociedade do Brasil como um todo. Obrigado, Saulo, obrigado pela oportunidade. Valeu, professor. escoladegames.com. Vou colocar na descrição do episódio, vou fazer a citação lá no Spotify, no nosso podcast, na rádio. Obrigado a vocês, gente, de coração. Professora Ana Paula, sempre bom revê-la, tá? Professor Esdras, prazer imenso. Obrigado, gente. Um abraço, tchau, tchau. Tchauzinho, obrigadão, viu? Muito bom o Papo no Auge de hoje com a professora Ana Paula Freitas e o professor Esdras Bispo, ambos da Universidade Federal de Jataí, em Goiás. E lembra vocês que nos escutam, além do Papo no Auge, está na Rádio Paulo Freire, uma rádio da Universidade Federal de Pernambuco, e na rádio da Universidade Federal de São Carlos. Estamos também nos agregadores de podcast e no YouTube, com conteúdo na íntegra. Nos acompanhem, nos sigam, compartilhem nossos áudios. Afinal, conhecimento precisa e deve ser propagado. Ative o sininho das notificações no Spotify para você ser sinalizado de que há episódios novos do Papo no Auge. Avalie o nosso programa também nos agregadores de podcast, é muito importante para que a gente continue escalando esse conteúdo. Um grande abraço a todas e a todos e até o próximo programa. Valeu!